Bom dia, queridos, graça e paz, que Deus abençoe seu dia, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia que o Senhor derrama sobre nós, o pão de cada dia. É isso mesmo, seja bem-vindo a esse canal poderoso, essa devocional no qual nós passamos aqui alguns minutos, 5, 7, no máximo 10 minutos, falando um pouquinho da presença, buscando o Senhor, buscando o pão de cada dia, para que possamos ser alimentados nesse dia poderoso, em especial nessa terça-feira, que o Senhor possa abençoar o nosso dia poderosamente, que possamos andar debaixo da promessa, do cuidado, da verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem-vindo a esse canal Pão de Cada Dia. Se você ainda não é inscrito, inscreve nesse canal poderoso para que você possa receber diariamente vídeos, palavras, para que possa te alimentar, para que possa trazer um sustento espiritual na tua vida, para que você possa realmente poder sustentar aí, passar, aguentar aí esse dia poderoso, esse dia diante da presença, para que você possa ter fé e crer que as coisas acontecerão diante dos seus olhos. Amém? Escreve aí para que também possamos orar por você, você que é inscrito aqui no canal. Diariamente nós abençoamos, colocamos o teu nome diante do Senhor, diante da presença dele. Envia também esse link para mais pessoas, que eles possam ouvir a palavra do Senhor e compartilhar, viver um pouquinho do teu evangelho, viver um pouquinho daquilo que você vive, em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar uma palavra com você hoje que fala sobre fé, o poder da fé, como ela transforma, como ela traz renovo, como a fé, movimenta os montes. Isso, a fé, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diz a palavra, que você conseguiria movimentar um monte de lá para cá. Olha que tremendo. Jesus, quando ele estava andando sobre as águas, Pedro foi diante dele e Pedro pegou na mão dele e falou: olha, se é o Senhor mesmo, faça que eu vou até diante do Senhor. E Jesus falou: venha. E Pedro foi. Mas em um determinado momento Pedro parou de olhar para ele e Pedro começou a afundar. E Jesus pegou na mão de Pedro e falou: ô Pedro, Pedro, homem de pouca fé. Olha que tremendo. Então, a fé é onde você consegue andar sobre as águas, você consegue movimentar o céu, mesmo ainda você não vendo, mas você crendo. Amém? E eu quero deixar para você um versículo lá em Hebreus 11:1, que fala sobre a fé, o poder da fé, porque a fé é crer naquilo que você não vê. Fé é você ter certeza das coisas que você espera. Então, olha que tremendo. A fé é o firme fundamento daquilo que você espera. Olha que tremendo. E também continua, das coisas que esperamos. E também é a certeza, a prova das coisas que não vemos. Então é o firme fundamento do que esperamos e a prova, a certeza daquilo que nós não vemos. Assim foi os profetas do Velho Testamento. Abraão, quando levou o seu filho para o sacrifício, ele tinha fé, ele tinha firmeza daquilo que ele esperava. Ele não estava vendo, mas ele tinha a prova daquilo que ele cria, que ele estava ali buscando o Senhor. E ele não estava vendo o sacrifício até então era o filho dele, mas ele falou: Deus proverá, eu creio. E chegou lá em cima no monte, você sabe a história, Deus trouxe o cordeiro, Deus prove, o sacrifício. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham fé, eles buscavam o Senhor, não adoraram a estátua, de Nabucodonosor. E sabe o que aconteceu? Ele foi jogado na fornalha. Querido, a fé não te livra do problema. A fé, ela não te tira das circunstâncias, mas ela te faz andar sobre elas.
Olha que tremendo. É o fundamento que você vai passar. Deus, ele nunca disse que nós não passaríamos pelas provas, que nós não teríamos aflições. Pelo contrário, Deus, Jesus, ele falou, olha, no mundo você vai ter aflição, sim, mas creia, porque eu, Jesus, venci o mundo. Então, querido, a fé é você andar sobre as águas, a fé é você voar acima das nuvens, mesmo você no meio da tempestade, você passar pela tempestade e crer que o Senhor é contigo. A fé não livrou Daniel das covas dos leões, pelo contrário, a fé dele sobressaiu sobre os leões. Olha que tremendo isso. Deus é tão poderoso, querido. Só que a fé, você precisa crer, porque ela é o fundamento da tua esperança. Ela é a base da tua esperança. A fé não é você ver uma estátua, ver um bronze, ver uma madeira, ver algum objeto e crer, não. Porque você está vendo, a fé, ela fala além. É a prova daquilo que você espera. É a prova das coisas que você não vê. Olha que tremenda. É a segurança disso. É a firmeza, é o fundamento. O que é o fundamento? É o alicerce. O que é o alicerce? É onde aquilo que uma casa tem um alicerce, ninguém vê. Ninguém vê as bases. Então, querido, ninguém vê o prédio, mas o fundamento, as colunas, o firme fundamento, ninguém vê. Mas é o que sustenta a nossa vida cristã. Então, querido, que hoje você possa ter fé em Cristo, que Ele vai trazer toda a provisão, que Ele vai movimentar o céu, ainda que você esteja passando por tempos difíceis, o Senhor vai trazer a vitória. Amém, querido? Toma posse disso, toma posse. Jesus é o maior sinal de fé na nossa vida. Um homem justo, fiel, sem pecado, veio, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Olha que tremendo isso. Isso é fé. Sabe, entregar a vida por nós, entregar a vida por mim e por você, mesmo sabendo ali que muitos negariam, mesmo sabendo que seria traído, mesmo sabendo que ia ser escoteado, cuspido, mas Deus continuou firme. E sabe por quê? Porque Ele confia em você e confia em mim. Ele sabe que nós levaremos o legado à frente. E hoje estamos aqui glorificando o nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Isso é fé, querido. Então toma posse disso nessa manhã. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Pai, glorificado seja o nome de Jesus nessa manhã. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, para que todos vejam que existe um Deus verdadeiro, um Deus que livra da fornalha, um Deus que traz, ó Deus, o sacrifício, ó Deus, o Deus que nos livra da cova do leão, o Deus que derruba as muralhas, não com bombas, não com canhões, mas com um grito, com a profecia. Ah, Jesus, o Deus que ressuscita mortos. Nós glorificamos o teu nome nessa manhã. Eu abençoo todos esses que estão ouvindo, que ouvirão essa palavra para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, querido. Bom demais, né? Compartilhar o poder da palavra. A palavra de Deus, ela é rica, ela é poderosa. E quanto mais a gente fala, mais Deus traz revelação, mais Deus revela aquilo que já está na tua palavra. Então, mais um dia, Deus abençoe. Que o pão de cada dia não nos falte hoje. Amém? Fique com Deus e até amanhã no nosso devocional.